O real significado do Natal. Será que a celebração do Natal agrada a Deus? E você comemora o Natal? Outro dia um youtuber que eu acompanho teceu críticas aos cristãos de hoje. Ele falou assim: você critica as pessoas que comemoram o Halloween, quando chega no final do ano você comemora o Natal como uma data pagã. Muito bem, meu nome é Ricardo Torelli, seja muito bem-vindo ao meu canal Curiosidades. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho, joinha no vídeo e compartilhe o vídeo aí. Vamos falar nesse assunto aqui logo depois da vinheta. O cristianismo tem cerca de 2,4 bilhões de seguidores. Isso representa 1/3 da população global. Estima-se que seus adeptos, conhecidos como cristãos, constituem a maioria da população em 157 países e territórios. Mas será o fato de você se dominar um cristão, será que você realmente agrada a Deus? E você acha certo comemorar uma data que é pagã? Será que você segue a manada como as pessoas faziam nos tempos bíblicos? Vou dar um exemplo. Na época de Noé, a maioria das pessoas, tirando só a família de Noé, todo o resto foram destruídos no dilúvio. Outro exemplo desse é de Sodoma e Gomorra. Pouquíssimas pessoas sobreviveram à ira de Deus. Bem, antes que você discorde de mim, depende da religião que você tem, eu vou colocar aqui um padre muito sincero falando sobre o assunto. Veja. Não existe registro cartorial do nascimento de Jesus. Não temos uma certidão do nascimento de Jesus. E, além do mais, as pessoas naquela época não comemoravam o próprio nascimento. Isso, aliás, era um costume pagão, ficar comemorando o próprio aniversário. Para os judeus e para os cristãos, a data do nascimento não era o mais importante. Bem, além dele falar nesse vídeo sobre o Natal, ele falou também sobre os aniversários. Ele disse que naquela época os cristãos verdadeiros não comemoravam aniversários porque existiam ritos pagãos no meio. Citarei apenas uma aqui: o uso de velas. O que significa as velas do aniversário? As velas colocadas em cima do bolo surgiram na época dos deuses antigos, pois as pessoas acreditavam que aquela fumaça que sai da vela levava as preces dos fiéis aos céus, além de proteger o aniversariante de espíritos ruins, também de garantir sua proteção para o ano vindouro. Mas por que eu estou citando aniversários? Porque o Natal é uma data de aniversário. Natal vem de natalício, de nascimento. Mas será que a Bíblia fala que dia foi que Jesus nasceu? Não, ela não disse, porque não era relevante. E sim a morte e a ressurreição de Cristo. Bem, já o dia da morte de Cristo é revelado? Sim, é revelado na Bíblia. Essa data é comemorada no dia 14 do mês de Nisan, do calendário hebraico, onde era comemorada a Páscoa judaica. E é na morte de Jesus Cristo que é cumprida das maiores profecias que estão na Bíblia, feitas lá em Gênesis, logo depois do pecado de Adão e Eva. Em Gênesis 3,15 diz: e porei inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Aqui nessa profecia vem falando sobre o diabo, que ferirá o calcanhar de Jesus Cristo, mas Cristo esmagará a sua cabeça. Entendemos isso melhor quando lemos Romanos 5,12, que diz: é por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Então Adão, por ter sido um homem perfeito e cometeu um pecado e condenou a nós todos, precisava de alguém perfeito para remir esse pecado, e foi Jesus Cristo. Se lembra que antigamente fazia sacrifícios para remir seus pecados para Deus? Pegava um carneiro, um cordeiro, uma pomba. Isso era um sacrifício simbólico, esperando um sacrifício maior, que equivalia a alguém perfeito que nem era Adão. Por isso que Jesus Cristo é chamado Cordeiro Perfeito. Então, com a morte de Cristo, o resgate estaria pago. Agora, como podemos saber que Cristo não nasceu em dezembro? Porque a Bíblia diz que Cristo, quando nasceu, os pastores estavam no campo com as ovelhas. E isso não pode acontecer lá em dezembro, porque lá é muito frio. Mas por que se comemora, então, a data 25 de dezembro como o nascimento de Jesus Cristo? Porque antigamente, era nessa data que se comemorava o nascimento do Deus Sol, mais conhecida como Natalis Solis Invicti, ou seja, nascimento do Sol Invencível, em homenagem ao deus Mitra, lá da religião do povo persa. Então, no ano 440 d.C., essa data foi fixada pela Igreja Católica porque ela estava perdendo seus adeptos para outra religião predominante da época. Então, inventaram essa data mentirosa.
Vamos falar agora sobre o Natal e seus símbolos? Vamos falar primeiro sobre aquela estrela que surgiu no céu, guiando os Reis Magos. Vamos falar sobre a árvore de Natal e sobre o Papai Noel. Esse aqui é um assunto bem polêmico, tá? Mas se você for parar para pensar, for ler a Bíblia certinho, você vai ver que faz sentido. Quem você acha que enviou aquela estrela que guiou os 3 magos? Que na verdade não eram magos, eram astrólogos. Vou explicar o que estava acontecendo naquela época, para ficar um pouco mais claro. Foi o rei Herodes que contratou os astrólogos para achar Jesus e ficar sabendo onde Jesus ia ou estava. Mas qual que era a intenção de Herodes? Isso vamos saber já já. Bem, quando os astrólogos fizeram a visita a Jesus, o presentearam, quando eles estavam voltando, Deus falou com eles em sonho e disse que era para eles desviar a rota e não ir até Herodes. Mas quando o rei Herodes ele ficou sabendo que tinha sido enganado pelos astrólogos, ele deu uma ordem que se matassem todos os meninos de Belém e redondezas, de 2 anos para baixo. E essa ordem também deixa bem claro que Jesus Cristo, naquela época, já não era totalmente uma criancinha. Ela já tinha quase 2 anos de idade. Aí você conclui o quê? Bem, se a intenção do rei era matar Cristo, será que Deus, ou algum anjo de Deus, teria mandado aquela estrela? Bem, eu acho que não, né? Bem, desde o começo o diabo já estava empenhado em acabar com os planos de Deus com a humanidade. Desde o Jardim do Éden até hoje, na verdade. Vamos falar agora sobre a árvore de Natal. Bem, como sempre tento trazer coisas verídicas aqui para o canal, para não ficar com um negócio de historinha daqui, historinha ali, eu pesquisei bastante. E realmente, sobre a árvore de Natal existem várias histórias, até envolvendo sacrifícios humanos. Alguns falam que essa é uma representação da árvore do Jardim do Éden. Mas do ponto de vista arqueológico, o uso da árvore de Natal começou lá na época de Santa Claus. Eu vou comentar sobre ele depois. Onde ele colocava brinquedos embaixo da árvore, a árvore ficava numa praça. E só depois que foram colocadas as árvores para dentro das casas. Agora sim, vamos falar sobre o Papai Noel. Na verdade, o Papai Noel foi um ser humano normal, foi um bispo que viveu na Turquia, no século IV depois de Cristo. E esse se chamava Santo Nicolau. Apesar da má fama dele de ter dado um soco no rosto de um líder religioso na época porque discordava das crenças dele, ele também foi conhecido por ser muito caridoso. E ele morreu e essa fama de ser caridoso ficou. Bem, só foi alguns séculos atrás que foram criados essa figura do Papai Noel de velhinho, de barba branca, bochechas rosadas. O cartunista nova-iorquino Thomas Nast e outros da mesma época colocaram as renas, o trenó, a chaminé. Agora, em 1930, a grande Coca-Cola deixou essa figura muito mais evidente quando contratou um ilustrador chamado Haddon Sundblom. E ele se baseou naqueles artistas nova-iorquinos que fizeram Papai Noel. Então a Coca-Cola levou essa figura toda para o mundo todo ficar conhecida. Conclusão. E agora que você sabe disso, que a data de 25 de dezembro é uma data pagã e que isso não tem nada a ver com ela, você acha que o cristão de verdade pode comemorar essa data? Pois bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostaram. Novamente peço para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá um joinha no vídeo. Então até a próxima.